O que é a aprovação tácita de processos regulatórios? As portarias MEC 783 e séries 279 instruíram como as instituições de ensino estarão habilitadas a esta modalidade nova de tramitação dos processos. Vamos tentar entendê-las e entender como o padrão decisório e como a variação in loco passam a ter significados a partir de agora. As portarias 783 e 279 têm a sua origem no decreto 10.178 de 18 de dezembro de 2019, alterado pelo decreto 10.219 de 31/1 de 2020. Esse decreto versa sobre o seguinte: quando um órgão que emite uma autorização, um órgão público que emite uma autorização para um ente privado exercer as suas atividades, ele tem prazo para emitir os seus pareceres. Decorridos estes prazos, a atividade estará automaticamente autorizada. Portanto, se nós observarmos lá no artigo 10, o parágrafo 1º que vai dizer o seguinte, eu estou seguindo aqui a minha colinha: a ausência de manifestação conclusiva do órgão implica na sua aprovação tácita daquilo que está sendo requerido. Entretanto, o artigo 12 vai dizer o seguinte, que para que isto seja possível, é necessário que haja a completa instrução do processo. Por último, o artigo 13º ou 13 vai dizer o seguinte, olha, toda a legislação, todos os atos normativos referentes àquilo que está sendo requerido, precisa ser cumprido. Vamos entender um pouquinho como é que isso avança? Credenciamento e recredenciamento. Portaria 783/2020, essa novidade. Ela vai dizer o seguinte, que a contagem do prazo para a decisão administrativa que trata a portaria, inicia-se após o requerente cumprir com todos os elementos necessários à conclusão da avaliação externa in loco. Implica em aprovação tácita nos termos do artigo 10 desse decreto 10.178, quando não há a manifestação conclusiva. Vamos olhar, então, de que trata isto? O artigo 2º da 783 cita o artigo 19 do decreto 9235. Vamos ler juntos o parágrafo 1º do artigo 19. Ele vai dizer o seguinte: o processo de credenciamento será instruído com análise documental, e aí é importante observar os artigos 20 e 21, que vão descrever sobre documentos e a concepção do PDI. Também é necessária a instrução do processo, a avaliação externa in loco e o parecer da secretaria, acompanhado do parecer do CNE e da homologação do ministro. Percebem? Então, a instrução do processo é composta de análise documental, avaliação in loco. Aí vem o parecer da secretaria, o parecer do CNE, a homologação do ministro. No caso do recredenciamento, o artigo 25 vai fazer referência a esse mesmo artigo 19 do decreto 9235. A portaria 279, que trata dos processos de cursos, ela tem uma concepção muito parecida. Ela vai dizer que os prazos fixados no anexo dela têm início de contagem a partir da apresentação de todos os elementos necessários à instrução do processo de requerimento, daquilo que está sendo solicitado, não é? Essa contagem, caso seja necessária avaliação in loco, será realizada, inicia-se, a partir da apresentação pelo requerente de todos os elementos necessários à conclusão da avaliação in loco. Novamente, neste caso aqui, lá no artigo 3º, serão citados os artigos 42 e 49 do decreto 9235. O que eles dizem? O processo de autorização será instruído de análise documental, neste caso para curso vídeo, o artigo 43, que vai detalhar sobre o tema, avaliação externa e decisão da secretaria.
No caso do artigo 49, ele vai tratar do processo de reconhecimento de curso, onde ele versará sobre, novamente, análise documental, avaliação externa in loco, decisão da secretaria. Muito bem. Ainda continuando em referência à portaria 279, os aditamentos e também a 783. Os aditamentos de atos autorizativos, aonde no artigo 12º ou 12 vai dizer o quê? Que os determinados os determinados aditamentos de atos autorizativos dependem de manifestação da secretaria. São eles: aumento de vagas, e daqui a pouco a gente vai tratar em especial sobre isso, aumento de vagas para direito e medicina para as instituições que detêm autonomia, universitária, não é? E credenciamento de campus fora de sede. Os demais atos são atos de documentação, atos de cadastro e independem de autorização prévia. Então vamos entender tanto a portaria 783 quanto a 279. O que é que elas estão nos orientando? Tá? Que a aprovação tácita pressupõe a completa instrução de um processo regulatório. Nos dois casos, atos institucionais e atos de curso. O que é a instrução do processo? Análise documental, que a gente conhece como despacho saneador, avaliação in loco, que a gente vê na tramitação dos processos como a fase INEP, e, por fim, né, a decisão, o parecer da secretaria, que vai acompanhado para o parecer do CNE, no caso de ato institucional, ou diretamente a decisão da secretaria. Entendam essas três etapas como o conjunto a ser cumprido. É quando esta instrução está completa que passa a correr o prazo. Em termos simples, né, já um spoiler. O que está acontecendo? Cumprir com todo o rito, cumprir com todas as necessidades. Falta só a decisão final. A decisão final não veio. Houve um decurso de prazo. Vencido esse decurso de um prazo determinado, eu terei a autorização tácita, tá? Ou seja, eu poderei exercer a minha atividade. Essa compreensão é bastante importante para que a gente possa entender a contagem do prazo, o que eu tenho que cumprir, quais são os pressupostos e de que maneira me aproveitar desta oportunidade. O nosso entendimento da Santo Júnior é que a instrução completa de um processo e o cumprimento de todos os requisitos, todos os atos normativos, para que eu tenha a autorização tácita, a aprovação tácita de processos regulatórios, pressupõe duas etapas muito importantes: a avaliação in loco e o atendimento ao padrão decisório. Vamos detalhar um pouquinho sobre como isto acontece. Padrão decisório, Portaria Normativa 20, de 21 de dezembro de 2017. Ela teve uma republicação, mas os detalhes que foram alterados foram de siglas transformadas em extensões, nada de muito significativo. Vamos entender o padrão decisório para credenciamento e recredenciamento. Para quem estiver me acompanhando, se quiser, dê uma pausa e leia com cuidado os itens que nós extraímos da portaria, para que vocês compreendessem o que é necessário. Para um credenciamento e recredenciamento, eu preciso, primeiro, ter o conceito institucional, derivado da visita, maior ou igual a 3. 2. Ter conceito maior ou igual a 3 em cada um dos eixos no relatório de avaliação, os benditos 5 eixos. Depois, para um credenciamento presencial, eu preciso também ter nota 3 no mínimo nos indicadores PDI, Planejamento Didático Instrucional. 2. Salas de aula. 3. Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas, infraestrutura física, quando for o caso. E 4. Biblioteca e infraestrutura.
Se eu estiver tratando de um credenciamento na modalidade à distância, eu preciso ter nota 3 pelo menos em PDI, Política Institucional para a modalidade EAD, estrutura de polos EAD quando for o caso, infraestrutura tecnológica, infraestrutura de execução e suporte, recursos de TICs, ambiente virtual de aprendizagem, AVA, laboratórios, ambientes e cenários para as práticas didáticas. Percebem? Eu preciso ter nota satisfatória em todos esses indicadores, além do conceito institucional geral, além dos conceitos dos eixos. No caso de um recredenciamento, quais são os itens? PDI, políticas institucionais voltadas para o desenvolvimento econômico. 2. PDI, políticas institucionais para a modalidade EAD, quando for o caso. Quando for o caso, considere-se também, quando eu tenho na instituição, modalidade EAD em cursos presenciais, não é? Bom, atendimento a discente, gestão institucional, sala de aula, estrutura de polo, se for o caso, estrutura tecnológica, infraestrutura de execução e suporte, recursos de TIC, AVA, quando for o caso, laboratórios e biblioteca, infraestrutura. Percebem o conjunto de itens que eu preciso manter com um resultado satisfatório. Bom, autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento. Conceito de curso 3. Conceitos das dimensões, das 3 dimensões no instrumento de avaliação para curso, nota 3. Cursos presenciais, nota 3 nos indicadores, estrutura curricular e conteúdos curriculares. Se for EAD, além desses dois, metodologia, AVA e TICs, ok? Tem que cumprir com a diretriz curricular, quando for o caso, ou o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, tem que cumprir com a carga horária mínima do curso. Muito bem? E na definição do número de vagas, se a nota no indicador número de vagas não for satisfatória, eu tenho os fatores de regressão, não é? Se a nota for 2 no item número de vagas, a redução é de 25%. Se a nota for 1, a redução é de 50%. O padrão decisório, então, se eu considero a instrução completa do processo para obter a aprovação tácita, ele precisa ser atendido em todos esses elementos. Vamos falar de aumento de vagas, que é um dos aditamentos importantes que está ali na aprovação tácita. Olha só a lista de itens. Novamente, você que está me assistindo, dê pausa no vídeo, veja todos esses elementos que nós extraímos da portaria 20. Ato de renovação de reconhecimento ou a sua renovação vigente, ato autorizativo institucional vigente, conceito institucional ou IGC3, conceito de curso igual ou superior a 3, se for medicina e direito tem que ter 4, não é? Inexistência de medidas de supervisão em diferentes instâncias. Percebem? Eu não vou detalhar mais com vocês o texto, vocês vão poder aprender dele e da leitura da portaria 20, todos os elementos necessários para você ter o aumento de vagas. E mais importante, eu tenho proporção. Nós temos os anexos da portaria normativa 20, que vão ter uma equação para que você consiga ter a proporção para o aumento de vagas que você está requerendo. Bom, vamos falar um pouquinho da portaria normativa 840. O que é avaliação em loco? A atividade de avaliação, para fins de instrução, e olha que importante, ó, a atividade de avaliação para fins de instrução dos processos de autorização, reconhecimento, credenciamento e recredenciamento, né, renovação dos atos e os seus aditamentos quando implicar em visita. Percebem que a fase NEP ela é uma fase global, não é? Eu tenho, então, o preenchimento do formulário, eu tenho a designação, pagamento de taxa, abertura de formulário, designação da comissão, realização desta, elaboração do relatório e finalização do relatório. Tá? Tudo isso é que compõe, está dito aqui no artigo 2º, a instrução deste processo. Observem que o tempo todo eu estou reforçando ao termo instrução de processo, por quê? Porque lá no decreto 10.178 tudo se origina da completa instrução do processo e nas portarias 783 MEC e 279 séries,
eu tenho novamente esse termo instrução de processo. E formulário eletrônico de avaliação é instrumento de avaliação, é necessário, né, para essa instrução processual. Mas é importante, eu citei lá o artigo do decreto 9235 que versa sobre o PDI. Lembremos, eu posso anexar o PDI atualizado e o PPC atualizado para fins de preparação dessa visita, tá certo? Então lá quando diz nas portarias a completa preparação, né, para fins de recepção da comissão de verificação in loco, eu devo interpretar também a atualização e a inserção do meu plano de desenvolvimento institucional. Por quê? Porque o extrato do PDI e o extrato do PPC que nós informamos no momento do protocolo de um processo, eles não são completos para uma percepção de todo o conjunto institucional. É natural que a instituição precise e complete para falar das suas políticas de extensão, para falar das suas políticas de iniciação científica, para falar do seu atendimento discente, para falar do funcionamento e da sua gestão, não é? Então veja, é necessário para ter o processo todo instruído também ter e cumprir com esse anexo previsto no parágrafo 6º do artigo 6º da Portaria Normativa 840, tá certo? Então vejam que nós fizemos aqui com vocês toda essa amarração desde do Decreto 10178, com a sua alteração em 2020, o padrão decisório, o processo de avaliação in loco, para que vocês entendam que o uso da expressão ali, instrução completa do processo, vai nos direcionar apenas para o seguinte: cumprir com todo o rito, falta só o parecer final, houve decurso de prazo, eu estou apto à aprovação tácita desse meu processo regulatório. Vamos entender o funcionamento dos prazos previstos nas portarias 783 e 279? Bom, vamos lá. Vamos avançar aqui. Deixa eu seguir a minha colinha com vocês. Prazos. Olhem só. Aqui eu tenho uma contagem em dias. Credenciamento presencial e EAD 600 dias, eu vou citar alguns deles. Aditamento para campus fora de sede 540 dias, não é? Autorização presencial e EAD vinculada a credenciamento mais 540 dias. Reconhecimento presencial e EAD mais 600 dias. Bom, vamos lembrar o que está dito lá. Para ter a contagem desse prazo, o que é que eu preciso ter? Instrução completa do processo e cumprir com todos os elementos necessários à avaliação in loco. O que é cumprir com todos os elementos necessários à avaliação in loco? Se eu vou lá na portaria 840, como é que eu interpreto isto? Eu vou interpretar como todas as fases da avaliação concluída, finalização do relatório. O que não está citado aqui? Recurso de CTA, processos de impugnação, não estão contados aqui. É bastante curioso observarmos esse detalhe, não é? E, principalmente, parecer final séries, para o caso de ato ato institucional, parecer que é encaminhado ao CNE, ou a decisão mesmo, parecer conclusivo das séries, para que o secretário emita o ato autorizativo de curso ou o ato de aditamento, principalmente no caso de aumento de vagas, que ele implica ali no padrão decisório e na proporção, tá certo? Essa é a forma de se fazer a contagem. Então, é importante entender as portarias 783 e 279 no conjunto, à luz do decreto 10178 e principalmente com o conceito de instrução de processo. Entender que assim, não foi um afrouxamento de processo regulatório, foi apenas
o reconhecimento que as fases finais de tramitação, e se nós abrirmos aqui um parênteses para pensar na fase final, após o parecer final séries, quando vai para o CNE, aguardando homologações e etc., toda aquela tramitação para obter o parecer, ter a súmula publicada, depois vai para a consultoria jurídica, depois vai para o senhor ministro do Estado da Educação, isso decorre períodos longos, que muitas vezes superam, meses de uma espera angustiante. A aprovação tácita criou o seguinte cenário: olha, eu cumpri com tudo, desde lá do momento que foi concluído o processo da fase NEP. Eu atendi ao padrão decisório, eu atendi a toda a instrução processual, eu estou apto a funcionar. E, por uma questão de lentidão do processo de tramitação, há que se reconhecer que o Ministério da Educação tem encontrado dificuldade enquanto à mão de obra, há que se reconhecer também que a instrução dos processos, quando vai para o CNE e volta e passa pela consultoria jurídica, também tem demorado bastante. Então, o ministro do Estado da Educação entendeu que, se tudo está cumprido, eu conto esses prazos que nós descrevemos aqui e, a partir daí, a instituição estará com a sua aprovação tácita, ela estará apta ao exercício, tá certo? Certamente nós voltaremos ao tema, voltaremos a conversar, caso ela seja republicada, caso tenhamos alguma regulamentação aí detalhando sobre ela, ou mesmo as notas técnicas que as instruíram, a 707, a 744 e a 750, caso elas venham a conhecimento, a gente também volta a conversar com vocês. Mas nós quisemos aqui dar a nossa compreensão, dar o nosso entendimento de como podem ser contados esses prazos, e a partir de agora é contar reloginho. Neste ano de pandemia, neste ano de 2020 com a pandemia, com diversos processos atrasados, com certeza vale a pena de você fazer o exercício e, a partir daí, registrar as suas solicitações para que você possa ter o exercício da sua instituição. Mais uma vez, obrigado a vocês e esperamos ter contribuído com a nossa leitura, com a nossa interpretação dos atos normativos vigentes. Até a próxima e um grande abraço.